Este módulo tem como objetivo a realização de um olhar espacial sobre o município. O geoprocessamento e a cartografia apresentam instrumentos que contribuem para perceber a forma do município e a sua ocupação. Imagens, mapas e dados georreferenciados possibilitam perceber e entender como estão distribuídos a população e outras características do município, como, por exemplo, a presença de áreas verdes. Para este olhar, apresentaremos o Programa de Geoprocessamento QGIS e algumas de suas funções básicas. Usando o complemento OpenLayers do QGIS, será possível, por exemplo, localizar seu município e observar suas principais características usando imagens de satélite. Pretende-se que este primeiro olhar possibilite identificar as principais características do município, tais como sua forma, extensão e distribuição, onde está a ocupação urbana, a presença de rios, a presença de portos ou aeroportos, entre outras particularidades. Caso o município disponha de outros dados digitais georreferenciados em formato shapefile, será possível observar outros planos de informação sobrepostos à imagem de satélite no QGIS. Quanto mais informações digitalizadas e georreferenciadas estiverem disponíveis na escala adequada, melhor será o exercício de reconhecer o território municipal e as suas especificidades. Para realizar este objetivo, está contemplada neste módulo a apresentação do QGIS e de algumas funções básicas. Pensar no município requer uma visão espacial para a qual os mapas são um meio de comunicação fundamental. Por esta razão, este projeto utiliza a tecnologia de geoprocessamento, que possibilita a integração de dados espaciais. O geoprocessamento tem como recurso fundamental o sistema de informações geográficas, que são softwares que possibilitam trabalhar com mapas, imagens e outros dados. Para o desenvolvimento das atividades, optamos por organizar esta orientação utilizando o software QGIS, por ser um software livre e gratuito, que teve grandes avanços recentes e viabiliza a realização das funções necessárias para este projeto. O módulo 2 tem como objetivo observar o município através dos dados espaciais e aplicar as funções básicas para o desenvolvimento do projeto no QGIS. Para observar espacialmente o município, utilizaremos o QGIS. Por esta razão, apresentaremos inicialmente funções que permitem visualizar e interpretar o município. Como abrir um plano de informações no QGIS? Primeiramente, o plano de informação também pode ser chamado de layer ou camada. Vamos aprender a função abrir camada no QGIS. Para isso, exemplificaremos com o limite municipal. Com o QGIS já aberto, clique com o cursor do mouse no botão adicionar camada vetorial. Clique em buscar. Procure a pasta onde estão localizados seus arquivos. Um plano de informação é um grupo de dados que possui feições gráficas associadas com um dado de tabela. Neste projeto, utilizaremos o formato de dados vetoriais, que é o tipo de dado composto por vários arquivos, podendo representar pontos, linhas ou polígonos e que contém uma referência espacial de qualquer que seja o elemento mapeado. Selecione o formato com a extensão .shp. Clique no botão Abrir e Abrir. Pronto, a camada do limite do município está aberta no QGIS. Como verificar a projeção cartográfica? No arquivo de interesse, clicar com o botão direito do mouse e ir em Propriedades. Como converter a projeção cartográfica? Caso o arquivo esteja em uma projeção diferente da desejada, é possível converter a projeção cartográfica. Para reprojetar uma camada vetorial, primeiro é necessário abri-la no QGIS. Depois, selecionar Processar, Caixa de ferramentas. Na janela Ferramentas de processamento, digitar Reproject Layer. Para buscar essa ferramenta, clique 2 vezes em Reproject Layer. Na janela Reproject Layer, em camada de entrada. Clicar no botão 3 pontos para procurar a camada que gostaria de reprojetar. Na janela, selecione o arquivo. No botão do lado direito do nome, selecione SHP Arquivos. Clique sobre o nome da camada para selecionar e clique no botão Abrir. Em CRC Destino, clique no botão 3 pontos para procurar o sistema de referência de coordenada. Na janela Seletor de sistemas de coordenada de referência, em filtro, digite 4674. Selecione clicando sobre Sirgas 2000. Depois, clique no botão OK. O número 4674 no QGIS corresponde ao sistema de coordenadas geográficas Sirgas 2000.
Na janela Reproject Layer, em camada reprojetada, clique no botão 3 pontos e selecione a opção Salvar em arquivo. Na janela Salvar arquivo, selecione o local para salvar o plano de informação com a nova projeção. Em nome do ficheiro ou nome do arquivo, escreva o nome do arquivo reprojetado. De preferência, use o mesmo nome do arquivo original, adicionado no nome da projeção usada, no caso, o Sigma 2000. Clique em Gravar. Na janela Reproject Layer, clique no botão Run. Para verificar se o arquivo está reprojetado e está na projeção Sigma 2000, 4674, abra o plano de informação reprojetado em um novo projeto. Para isso, clique em Novo Projeto. Clique no botão Descartar. Selecione o botão Adicionar camada vetorial. Clique em Buscar e selecione o arquivo reprojetado, clicando 2 vezes sobre o nome do arquivo. Clique em Abrir e veja no canto inferior direito do QGIS se aparece EPSG 4674. Se aparece, a reprojeção funcionou corretamente. Como salvar uma camada? Clicar com o botão direito no mouse no nome da camada, salvar como e colocar o nome indicado. É muito importante escolher e escrever corretamente o nome dos arquivos, bem como controlar onde estão sendo salvos os dados. Como visualizar os seus dados com OpenLayers usando o QGIS. Para instalar e visualizar o complemento OpenLayers, é preciso clicar em Complementos, ir em Gerenciar e instalar complementos. Em Buscar, digite OpenLayers Plugin. Clique em Instalar complemento. Para inserir o visualizador Google Satellite, com o plugin já instalado no QGIS, clique em Web, OpenLayers Plugins, Google Maps, Google Satellite. Aguarde a camada ser inserida no software. Agora, para visualizar a localização do limite do município no software QGIS e sobrepor este vetor sobre uma imagem do Google Satellite, serão necessários alguns procedimentos. Primeiro, insira o plano de informação do limite do município em formato vetorial. No ícone Adicionar camada vetorial, clique em Buscar e localize na pasta o arquivo no formato .shp. Clique em Abrir. O complemento OpenLayers permite auxiliar na interpretação da localização do limite do município sobre as imagens de satélite do município fornecida pelo Google Earth ou sobre mapas de ruas das cidades disponibilizados pelo OpenStreetMaps. Assim, é possível verificar se as fronteiras do município correspondem a alguma barreira natural, como, por exemplo, um rio. Depois, no módulo 3, você poderá usar as ferramentas OpenLayers para analisar o perímetro urbano e a ocupação urbana no município usando o QGIS. Vale ressaltar que esta imagem pode não estar atualizada ou não ter o detalhe suficiente para visualizar, por exemplo, o telhado das casas. Interpretar o município requer novas informações. Nos módulos a seguir, vamos incluir novos planos de informação para contribuir nesta análise. Até mais! Caso você tenha dúvidas sobre esse módulo, recomendo que busque mais informações no material escrito desta orientação à distância.